Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém? Sempre é bom estar aqui. Eu não tenho podido estar com vocês, mas meu coração sempre está muito aberto ao que Deus tem feito na nossa cidade. Eu estou aqui desafiado a trazer uma palavra aos pastores, pastoras. Não é muito fácil falar para pastor não, viu? Mesmo eu que sou professor de teologia a vida toda, mas a gente sabe da responsabilidade muito grande. Eu quero ler um texto com vocês, e eu vou usar um PowerPoint aí, mas o texto que eu quero ler e chamar a atenção é o texto onde Paulo escreve a Timóteo. E Paulo foi o grande mentor de Timóteo. Eu quero trazer essa visão da mentoria pastoral como uma necessidade fundamental para a igreja. Eu vou explicar por que isso. Quando Paulo escreve no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Eu creio que a palavra de Deus é muito atual. Aliás, eu sou da linhagem da afirmação do grande teólogo Karl Barth. Ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é de hoje não, de amanhã. E a palavra de Deus sempre tem essa realidade, que ela é viva e eficaz para você. E eu coloco isso como o começo, porque qualquer trabalho de mentoria pastoral começa nessa questão de entender que há uma carreira. E eu tenho que compreender esta carreira cristã. Há uma jornada. Eu e você temos uma jornada para andar em Deus. Nós temos uma jornada para prosseguir até o último dia. E eu fiquei pensando a falar pastores hoje como um pastor já jubilado. Eu completei 44 anos, vou completar agora, de ordenação. 50 anos que eu comecei a caminhada teológica. E 60 anos que eu tenho lido a Bíblia, mais de 50 anos pregando. Eu fico pensando o que eu posso falar a pastores. Eu fiquei pensando sempre nessa palavra, combati o bom combate. Eu participei, eu não pude ver no mês passado, de 20 bancas de teses de doutorado. Eu vou dizer para vocês o que mais me chamou a atenção. Eu sou professor de vários lugares, mas de um seminário nos Estados Unidos, o Western Seminar Theological, e nós estávamos vendo essas teses de doutorado, e me impressionou que quase todas elas apontam conflitos e crises na vida da igreja, em especial a vida pastoral. E o que mais me impressionou é que todas elas estão apontando que os pastores precisam de um trabalho de mentoria, ou pelo menos a maioria delas. Inclusive todos os assuntos estão de alguma forma mexendo com essa questão da ação pastoral, da vida pastoral, do que nós podemos fazer e precisamos fazer. Isso tem me chamado muito a atenção. Nesse momento eu faço parte de um projeto mundial de mentoria pastoral. Eu tenho sido mentorado por um pastor chamado Greg Smith, que é ligado com a equipe de John Maxwell. Esse pessoal está trabalhando a ideia hoje de, nessa década, atingir 1 bilhão de pessoas no mundo. Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Eu participo quinzenalmente desse trabalho com pastores ao redor do mundo. E é maravilhoso o que eu estou vendo acontecer, como nós precisamos disso. Eu quero trazer esse tipo de material aqui para vocês hoje, porque
é algo que eu tenho recebido, e a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Eu quero apontar para vocês alguns princípios que estão envolvidos com esta realidade. Deixe-me colocar algo que eu acho que é muito importante nesse primeiro momento. Eu encontrei um projeto de Robert Clinton, ele é da Califórnia. Preste atenção nisso, porque é muito importante para você começar. Ele fez uma pesquisa de 1.500 líderes na Bíblia e fora da Bíblia, e descobriu algo incrível. Ele descobriu que cada 3 líderes, apenas um terminou bem. Atenção, cada 3, apenas um terminou bem. 2 falharam. E aí ele foi procurar, numa pesquisa desses 1.500 líderes, e olha que é tanto dentro da Bíblia como fora da Bíblia, como na história, quais seriam as características desses líderes. E surpreendentemente, a primeira característica dos que terminaram bem é que eles cultivaram durante toda a vida uma íntima comunhão com Deus. Esse é o ponto 1. Isso está envolvido pastores, pastoras, líderes, empresários, políticos. Você só termina bem se você tiver uma vida íntima com Deus. Uma segunda característica que eu achei muito importante, aí entra o que eu vou falar aqui hoje, é que eles têm a habilidade de aprender sempre. Sempre estão aprendendo. E o maior exemplo que eles colocam dessa pesquisa no Antigo Testamento é Daniel, que está sempre aprendendo. E no Novo Testamento é Paulo. Paulo está sempre aprendendo. E é claro, tão claro isso em Paulo, que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, já dizendo que o tempo da minha partida chegou, eu combati o bom combate, terminei a carreira. No finalzinho, um pouquinho na frente, você vê que ele diz assim: traga-me os pergaminhos, me traga os livros. Isso me impressiona, sabe por quê? Porque ele está despedindo, é a última carta, e ele diz: me traga livros. Sabe por quê? Eu quero continuar lendo, eu quero continuar aprendendo, eu vou aprender até o final. Ele despede e pede livros. Essa é uma maior característica de alguém que termina bem. Ele não para de aprender. Eu me assustei que um colega meu do seminário um dia disse para mim: eu já dei todos os meus livros, eu não preciso aprender mais nada. Isso me assustou. Eu quero estudar até o último dia. É capaz, até eu brinco com os meus alunos que no último dia que chegar a hora, se eu estiver lendo um livro, estiver no meio do capítulo, eu vou dizer: espera mais um pouquinho para eu terminar. Nós precisamos aprender até o último dia da nossa vida. Essa é uma característica de quem termina bem. Eu estava na Inglaterra, num curso, e um pessoal que estava trabalhando com coaching lá em mentoria, eu achei muito interessante. Ele disse que a primeira coisa que nós precisamos libertar as pessoas é do complexo do sabitudismo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, sabitudismo. Eu falei: peixe, olha gente, essa é uma doença, eu acho que é pastoral, né? E nós precisamos ser libertos disso, ser curado do sabitudismo. Talvez você nunca tenha visto essa expressão, mas ela é muito entrópica. O que é um entrópico? Aquela que rouba habilidades, rouba competências, rouba o bom, acaba atrapalhando o melhor acaba atrapalhando o ótimo acaba atrapalhando o excelente. Eu e você precisamos entender o que Paulo está dizendo quando ele diz: traga-me os livros. Então essa é uma característica. Uma outra característica que esse autor coloca, além de aprender sempre, e esse aprender sempre, ele aponta depois a necessidade de mentores. Isto é, eu preciso estar continuamente aprendendo. O terceiro aspecto, que a maior inspiração deles, desses que terminaram bem,
é Jesus Cristo. A quarta é que eles reverberam convicções. Eles ressoam, eles são uma ressonância de convicções e promessas. Eles estão carregados permanentemente de promessas. E é claro que aí para nós é muito fácil viver dentro das promessas de Deus. Em quinto lugar, eles deixam uma marca, eles deixam um legado na história. E em sexto lugar, eles têm um senso de destino. Um senso de destino. E a conclusão que ele coloca sempre é que eles, além de fazer tudo isso que nós estamos fazendo, eles precisam permanentemente de viver uma vida de mentoria. Combati o bom combate e acabei a carreira. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é você terminar sem terminar a carreira, sem terminar o plano e o projeto de Deus na sua vida. Então a questão não é bem como você começou, mas como você vai terminar. E é triste ver que cada 3 apenas um termina bem. Nós precisamos retomar a nossa vida. Nós precisamos descobrir o que podemos ser e ainda não somos, o que podemos fazer e ainda não fazemos, onde podemos chegar e ainda não chegamos, qual é o plano e o projeto de Deus para você, para mim, para cada um de nós. E aqui não existe mais comparação, porque cada um tem um plano exclusivo e um projeto de Deus para a vida. E o trabalho do mentor espiritual, do mentor pastoral, é a gente realmente dizer isso. Eu gostaria de olhar agora essa transparência. Mentoria pastoral. Quais são as batalhas da vida pastoral? Vou ser bem rápido e breve, mas eu quero que isso seja uma reflexão para cada um de nós. O que nós estamos chegando à conclusão nessa mentoria mundial é o seguinte: pastores vivem ocupados. Muitas vezes excessivamente ocupados. Isso é um fato. Segundo, pastores enfrentam ataques espirituais. A palavra espiritual ficou fora de lugar aqui. É uma luta permanente. Nós temos que ter consciência disso. Terceiro, pastores têm padrões elevados. É uma verdade. Pastores têm fraquezas. Muitas vezes não queremos admitir, mas somos seres complexos. Claro que alguns são complicados além de complexo, mas complexo significa que nós somos humanos complexos. Nós temos altruísmo, mas ao mesmo tempo temos egoísmos. Isso é ser complexo. Complexo significa que nós temos qualidades e temos defeitos. Temos avanços e temos retrocessos. Temos passinho para frente e passinho para trás. Todos nós somos seres humanos carregados de fraquezas. E é por isso que esta fraqueza nos faz voltar cada vez mais para Deus e para... Nós temos que admitir isso. Pastores falham em treinar líderes. Todos nós erramos nisso. Temos senso errado muitas vezes de perspectiva. E um problema que eu vejo muito sério: os líderes apreciam controle. E esse é um problema, mas também é uma vantagem. Isso é complexo. Por quê? Com a pandemia, o maior problema é que muitos pastores perderam o controle. Isso aumentou a ansiedade, aumentou a crise. Há uma crise mundial. Uma pesquisa dos Estados Unidos revela que 70% a 80% dos pastores estão em crise vocacional. E com a pandemia as coisas complicaram mais ainda, dobraram esses problemas. As pessoas perderam o senso de controle. Eles precisam ganhar em Deus um novo eco, uma forma de inspiração. Isso gera conflitos interiores. Então os pastores têm uma batalha. Mas Paulo diz: combati o bom combate. Paulo não acha que o combate é ruim. Ele diz: a briga é boa. Eu sei que é boa porque eu venço no final. Eu vou terminar bem no final. Mas ele chama isso de combate. Que a vida cristã é combate, é luta. E o pior de tudo, não sei se seria um pior de tudo, mas a realidade é que muitas vezes a luta é contra nós mesmos.
E nós precisamos vencer a nós mesmos, permanentemente. E isto é fato pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus em nós, trabalhando em nós. Então esse é um momento de uma crise mundial. O mundo está em crise, há uma crise de liderança. E nós precisamos descobrir cada vez mais como viver e como enfrentar tudo isso, essas batalhas. Na Alta Transparência eu escrevo: um líder falha quando você deixa de passar tempo com Deus a cada dia. No meu ministério eu acabei descobrindo cada vez mais que a prioridade da vida pastoral e a vida humana é que nós fomos criados para Deus. Para mim, há uma falha gritante nos seminários teológicos quando nós não estamos ensinando homens e mulheres a andar em Deus. Pastores e líderes falham quando não tem um tempo a cada dia. Eu não estou falando em cada dia para você procurar um sermão, mas é em cada dia em que Deus fala com você. Muitas vezes nós lemos a Bíblia para procurar sermão, mas nós estamos precisando ler a Bíblia para deixar Deus trabalhar em nós. Eu tive um professor de teologia do Antigo Testamento chamado Yoshikazu Takiya, japonês. Não sei se ele vive ainda. Depois saiu do Brasil, foi ser missionário no Japão. Esse homem dizia uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Foi um mentor para mim de Bíblia. Ele disse: você tem que ler a Bíblia até que a Bíblia corrija o que você tem na cabeça. Mergulhe na palavra até que ela corrija o que você tem na cabeça. Spurgeon dizia que ele mergulhava no texto para pregar até que o texto estivesse vazando pelos poros dele. Ele não devia pregar enquanto não estivesse vazando pelos poros. Essa é uma realidade. O reverendo Jonas Dias Martins foi um grande pregador aqui, eu lembro dele aqui nesse conselho de pastores. Sabe o que ele dizia? Ele só pregava a Bíblia depois de ler o texto 50 vezes. Era isso que Spurgeon fazia. É isso que nós precisamos, deixar que a palavra venha ao nosso encontro. Então você precisa passar mais tempo com Deus. Eu tenho estudado muito teologia. Quem me conhece sabe que eu leio muito e li muito desde a adolescência. Aos 12 anos eu decorava um versículo bíblico por dia. Quando eu fui estudar fora, eu li o Novo Testamento uma vez por mês. Sabe o que eu estou dizendo a vocês? Eu mergulhei tudo isso, mas eu descobri algo. Nada supera você, no ler a palavra, é ter intimidade com Deus. Intimidade crescente com o Espírito de Deus. A Bíblia diz isso. Eu lembro quando Paulo diz assim: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Todos vocês falam isso todos os domingos. Eu ouço isso desde que eu nasci, em todas as igrejas. Eu gosto muito da tradução de Eugene Peterson desse texto. Ele diz, sabe como ele termina? Ele traduz isso na mensagem. Ele diz assim: a amizade profunda com o Espírito Santo esteja com todos vós. A amizade profunda com o Espírito Santo esteja com todos vós. Gente, isso é fundamental. O que é amizade profunda? É diária. Então o pastor falha quando ele deixa de passar ou viver um tempo com Deus a cada dia. Um andar com Deus de manhã, à tarde, à noite. Para mim é uma vida dinâmica, é uma intimidade plenamente crescente. Nós temos que crescer na amizade com Deus. Por isso que Deus chamou Abraão de meu amigo. Meu amigo. Jesus chegou aos discípulos uma hora e disse: eu não vos chamo mais servos, vocês são agora meus amigos. O amigo sabe o que o outro pensa. Então nós precisamos disso. Segundo, quando não tem tempo, não tem a quem prestar contas, ele falha. Coloca de novo aí a transparência. Um líder falha quando não tem a quem prestar contas. Essa é uma descoberta também
desse projeto mundial de mentoria. Terceiro, ele imagina que o fracasso nunca irá lhe acontecer. Essa prepotência que nós temos nos atrapalha muito. Nós temos que estar permanentemente atentos. Nós somos o nosso maior problema e nós precisamos da graça de Deus sempre. Mas uma ideia que eu quero colocar, do que os pastores necessitam. E aqui entra uma questão muito importante. Primeiro, Deus, seu Pai Celestial. Intimidade com o Pai, intimidade, esse caminhar com Deus que eu já falei. Os pastores necessitam de compreender bem o seu lugar na família, porque a família é a sua comunidade terrena. E esse tempo com a família é fundamental. Fizeram uma pesquisa, os psicólogos americanos, muito interessante. Perguntaram a jovens o que é que mais marcou na vida deles, na vida familiar. E é interessante que todos esperavam que ele ia falar que o que mais marcou a vida deles foi que eles ganharam um iPhone, uma bicicleta, mas nada disso foi respondido. Interessante, todos responderam, era o tempo que os pais gastavam com eles. Eu tentei fazer essa mesma pergunta para os meus filhos, eu fiquei surpreendido. Ele disse, o que eu mais lembro da minha infância é o tempo que você gastava comigo. Eu lembro que eu lia histórias com eles, na infância. Eu gastava tempo para conversar, para sentar na calçada e vamos bater um papo. Não era, nenhum deles fez nenhuma ênfase a nenhum brinquedo especial. Tempo. E aquilo me tocou muito com uma dor profunda, porque eu pensei, por que eu não dei mais tempo? Eu quero dizer aos jovens pastores aqui, não cometam os mesmos erros nossos. Eu lembro uma vez, eu estava tão envolvido com a igreja, mas tão envolvido com a igreja muito grande, muito envolvido com a igreja, que um dia eu acabei brincando com a secretária e disse, olha, eu estou precisando de um tempo para mim mesmo, dá para você marcar um tempo para eu conversar comigo? Sabe o que ela respondeu? Só daqui 3 meses. Eu disse, puxa vida, nem comigo eu consigo conversar, né? Ela zombou de mim nisso. Mas caiu a ficha. Muitos de nós não temos tempo para nós. O Watchman Nee diz que tem muitos pastores que estão perdendo Deus na obra de Deus. A pior coisa que pode acontecer com você é perder Deus na obra de Deus. Saber tudo sobre a obra, mas não tem mais contato com o dono da casa. Isso é sério. Então, quando eu falo de família, é a mesma coisa. Nós temos que superar uma síndrome de transformar a família numa paisagem. A família não é uma paisagem, há pessoas ali. Gente, nós precisamos compreender isso. Em terceiro lugar, os pastores necessitam de um mentor, um líder provado. Precisam de ajuda. Minha vida mudou totalmente quando eu comecei a descobrir que essa era uma necessidade. Eu preciso de um mentor na área da saúde. A gente não é só um mentor na área espiritual ou na área teológica. Eu tenho vários mentores teológicos. Eu aprendo com os teólogos, muitos inclusive do passado. Porque mentoria também é uma ideia de que quem é que está inspirando você. Os pregadores que inspiram você. Mas você também precisa de mentoria física, espiritual e também saúde. Eu achei um médico ortomolecular há 8 anos atrás e foi tão transformador na minha vida que para mim eu tenho um antes e um depois. Hoje eu tenho exatamente 68 anos, acabei de fazer esses dias. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho mais saúde hoje do que há 30 anos atrás. Sabe por quê? Porque eu pedi que Deus me orientasse e Ele me levou a um mentor de saúde. Isso alterou a minha vida. Nós precisamos fazer com que tudo que fazemos seja para a honra e o louvor e a glória de Deus.
Eu tenho quem me mentora na área econômica, gente que com uma única frase altera toda a minha perspectiva. Eu descobri que eu preciso ter vários mentores em várias áreas. Isso facilita a minha caminhada. Eu não sou um sabe-tudo. Eu preciso aprender sempre. Eu só sinto de ter aprendido isso muito tarde. Podia ter aprendido isso antes, há uns 30 anos atrás. Nós precisamos de um parceiro para prestar contas. Confiança. Com quem você pode conversar, caminhar junto. O Conselho de Pastores precisa descobrir cada vez mais essa verdade, é uma necessidade pastoral. Isso elimina estresse, ansiedade. Você sabe que estresse é excesso de presente. Assim como ansiedade é excesso de futuro. E nós precisamos também de um aprendiz, um líder em potencial. Nós temos que estar passando isso a outros. John Maxwell diz algo muito interessante. Sucesso sem sucessor é fracasso. Eu sou um sucesso. Se você não tiver sucessor, você fracassou. Então nós precisamos de estar passando isso a outro. Nós necessitamos disso. Isso mostra que nós estamos plantando para as próximas gerações. Eu quero dizer com isso que nós precisamos de um ministério que afete a eternidade. Afete as próximas gerações. Isso significa ser relevante. Eu tenho aprendido ultimamente esse conceito de que sucesso tem a ver com você, mas relevância tem a ver com os outros. Eu descobri que muitas vezes eu fui bem sucedido como pastor, mas não fui relevante como pastor. E nós precisamos de uma relevância de ministério. Não basta apenas fazer a coisa certa e certo a coisa, mas é preciso fazer de forma efetiva e duradoura, que gere vida na geração seguinte. Não basta ser elogiado por ser bem sucedido, você precisa se tornar um eco nos outros. Um filósofo muito contestado tem uma frase que eu acho fenomenal, que é Friedrich Nietzsche. Olha o que ele disse: eu esperava ouvir ecos, mas infelizmente eu só ouvi elogios. Vou repetir porque é muito forte, hein? Eu esperava ouvir ecos, mas infelizmente eu só ouvi elogios. Gente, é triste quando você só tem elogios, mas não tem eco. Seu ministério, todo mundo está gostando, está elogiando, mas qual o eco? A sua vida ecoa na vida dos outros. A sua vida é um eco nas próximas gerações. A minha vida ecoa nos meus filhos, ecoa nos membros da minha igreja. Se a minha vida não ecoa na vida dos meus alunos, isso não é sucesso. Parece ser sucesso, mas não foi relevante. Então nós temos que passar do território do bem-sucedido para o território da relevância. Eu já estou fazendo mentoria aqui. Sua vida tem que ser relevante. Sua vida em Deus tem que ser relevante. Então nós precisamos urgente disso. Urgente disso. Então eu creio que aí está o do que nós precisamos. Pense num círculo. Eu vou fazer mais rápido agora. Na dinâmica do círculo de um líder. Está na próxima aqui. Defina um tempo todos os dias. Comece assim, defina. Desenvolva um plano para ler a palavra, mas deixe a palavra de Deus falar com você. Senhor, corrija o que eu tenho na cabeça. Corrija a minha teologia. Corrija a minha experiência. Corrija alinha a minha vontade com a tua vontade. Ativa em mim uma consciência da presença de Cristo em minha vida. De Cristo em meu ser.
Descubra um princípio ou verdade que transforme você cada vez mais. Aprenda a ouvir primeiro. Nós temos um problema de falar rápido, nós precisamos ouvir mais. Ouça mais, fale menos e aplique na sua vida o que aprendeu. Nós precisamos aprender a ser efetivos no que aprendemos. E minha maior experiência nos últimos dias tem sido cada dia ver que Deus tem algo novo para nós. A sua graça se renova. Cada dia novos insights, indo sempre para frente. Olhe para a família, expresse valorização no seu lar todos os dias. Aprenda a valorizar. Passe mais tempo juntos. Desenvolva o hábito de valorizar os outros. Gente, nós precisamos urgentemente de aprender a arte de apreciar. Eu aprendi num projeto lá nos Estados Unidos muito interessante que aprenda a regra dos 30 segundos. Os 30 primeiros segundos que você encontra uma pessoa, aprenda a apreciar. E você vai ver a diferença do seu poder de liderança. Lidere com problemas de maneira positiva. Lide com problemas de jeito positivo. Aprenda a olhar do ponto de vista de Deus. Não olhe o problema a partir do problema. Olhe o problema a partir das soluções de Deus. Das soluções de Deus. Das soluções de Deus. Eu estava dando mentoria na Petrobras e fiz isso com centenas de líderes durante 8 anos. E eu encontrei um líder muito interessante. Quando alguém chegava para ele com um problema, dizia assim, eu estou com um problema. Ele disse, qual a solução? Ele disse, não tem a solução, só o problema. Ele disse, então saia daqui, depois que você tiver a solução, volte. Eu quero ouvir soluções, não problemas. E sabe o que ele disse para o sujeito? Eu estava perto. Se você não tem solução, então você é parte do problema. E eu estou pagando você para trazer soluções. Gente, isso é muito interessante. Quando você não tem soluções, você é o problema. Busque as soluções do coração de Deus. Então, lide com problemas de maneira positiva. E lembre sempre, família é o seu primeiro ministério. Família é o seu primeiro ministério. O círculo do líder. Mais um. Peça a Deus por um mentor. Tozer dizia, ouça homens que ouvem Deus. Caminhe com pessoas que escutam Deus. Eu tenho atendido pessoas ao redor do mundo. Tenho falado com pastores de vários lugares do planeta. E também eu digo, eu tenho que falar, mas eu preciso ouvir, eu quero aprender mais. Peça a Deus em áreas da sua vida que você precisa, seja mental, psicológica, saúde, exercícios físicos, econômico. Procure alguém com intimidade com Deus. Eu quero ouvir homens e mulheres que ouvem Deus. Eu estive na Coreia, na igreja metodista da Coreia. Fiquei muito impressionado com aquela igreja. 80 mil membros. Uma igreja bem tradicional, mas uma igreja cheia de vida. Passamos um tempo no centro de oração lá deles. Uma montanha de oração. Só a capela de oração, 5 mil pessoas. Cabe. Mas eu queria saber qual o segredo daquele pastor coreano. O nome dele é fácil vocês lembrarem. Wesley. Tinha que ser, né? O Wesley, lá tudo é Wesley Lee, né? Lee. Esse sujeito, ele prega domingo de manhã às 10 da manhã. Sabe quando ele chega na igreja? No sábado. Ele vai para um quarto ali perto do púlpito e ele passa orando até a hora da pregação.
Quem gostaria de ouvir um pastor desse? Eu vou dizer uma coisa para você: procure alguém com intimidade com Deus. Certo? Eu quero dizer, você procure autenticidade, seja objetivo, busque vários mentores. Eu já disse esse ponto para vocês, certo? Busque parceiros que devem ser honestos, devem ser confiáveis, devem fazer perguntas, que façam perguntas investigativas para você, que provoque você, que diga o que você tem aprendido, que chega para você e tenha coragem. Quanto você desenvolveu em Deus neste ano? Quanto você cresceu espiritualmente esse ano? O que você aprendeu no tempo da pandemia? Quanto você cresceu em intimidade com a palavra? Ou com livros? Mas intimidade com Deus, o que aconteceu com você? Nós somos criados para Deus, para ter comunhão com Ele. Este é o segredo dos segredos. Então as pessoas são presentes de Deus, os parceiros são presentes de Deus. Por isso que eu quero colocar mais um quadro aqui só para terminar. Procure modelos que inspiram. Coloque para mim um quadro aí, só para vocês terem uma ideia aqui. Modelos que inspiram. Quem são pessoas que você respeita? Pessoas que você conhece. Então, se você pudesse pegar esse quadro aqui depois, coloque o nome aqui. São pessoas que inspiram você. Quem tem sido uma inspiração na minha vida e na sua vida? Gente, isso é forte. Eu estava na Holanda, no primeiro dia de aula de teologia para o doutorado. Eu ainda estava com o pé atrás com os holandeses, por causa do liberalismo holandês. Daí chega o maior teólogo da Holanda do momento, que foi o meu orientador, chamado Abraham van de Beek. Pelo nome já vi que é judeu, né? Ele sentou assim, abriu a Bíblia e disse: vamos orar. Porque teologia se faz na presença de Deus e para a glória de Deus. E a teologia que não move seu espírito para mergulhar em Deus não é verdadeira teologia. Eu falei: já posso ir embora, já aprendi tudo, né? E gastou um tempo orando e adorando a Deus. Nunca começou uma aula sem mergulhar primeiro em Deus. Isso me impressionou muito. Isso é glorioso. Então, isso ecoou na minha vida. Isso ecoa. Então, modelos que inspiram, pastores que inspiram, ministérios que inspiram. Aí, isso daqui eu peguei do Greg Smith. Ele montou isso daqui, só para você saber quem é o Greg Smith. Ele trabalha com John Maxwell e ele tem um projeto de mentoria para 100 mil pastores ao redor do mundo. 100 mil. Está passando isso daqui, olha. Heróis, pessoas que você admira. Aqui pode ser homens da Bíblia. Para mim é uma inspiração. Eu cresci, você cresceu ouvindo sobre Daniel, sobre José. Homens que andaram em Deus. Paulo, é uma coisa impressionante, Paulo. Arde o coração, lê Paulo. Incendeia o coração quando lê. Eu leio sempre de novo Paulo e parece que eu estou começando hoje outra vez. Ele sempre me coloca como o iniciante das verdades de Deus, sempre. Por quê? É um herói que eu admiro. Há outras pessoas que passaram pela história que continuam sendo uma bênção para a minha vida, né? Seguidores, pessoas que você lidera, são pessoas que estão ligadas com você e que você precisa ser um eco na vida delas. Ore por elas, para que você possa expressar a vida de Deus. Parceria, os pares que andam com você. Nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos de companheirismo. Jesus fez isto, Jesus tinha isto. Jesus tinha a multidão, tinha os discípulos, mas ele também tinha os pares que estavam ali, e ele tinha um círculo íntimo, aqueles que eram
Pedro, Tiago e João, por exemplo. Todos nós precisamos de um Pedro, Tiago e João. Eu vou dizer, isso gera equilíbrio. Isso gera saúde mental. Isso gera... isso tira essas entropias que roubam a sua energia pastoral. Isso é fundamental. O ser humano precisa disso. Então, eu tenho que saber quais são as pessoas que você realmente confia, que você abre o coração. Por isso que você observa que Pedro, Tiago e João sabiam de coisas que os outros não sabiam. Era um nível mais profundo de saber as suas qualidades e os seus defeitos também. Eu preciso de você. Isso é saudável. Então, quando você, pastor, se fecha no seu casulo, você cria um problema para você mesmo. Você acaba sendo uma má companhia para você mesmo. E você precisa aprender a entender que nós somos membros de Cristo e membros uns dos outros. Só que isso é fácil a gente falar para os outros, mas muitas vezes nós mesmos não praticamos isso. Por isso uma reunião como essa é saudável. É um companheirismo, mas nós temos que descobrir isso. E aqui o círculo, mentores. Pessoas que ensinam você o que você não sabe. E você sempre terá algo novo a aprender, e você tem algo novo a avançar sempre. 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 Até o último dia. Esse é um círculo que cria em você redes, network. Então vamos fazer uma avaliação aqui com você. Minha vocação está constantemente diante de mim com a sua paixão. Clarifique seu chamado e sua paixão. Isso é fundamental para avaliar. Porque Paulo pode dizer, combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu tinha uma carreira, eu tinha uma vocação. Eu terminei a obra que Deus me deu para fazer. E quando ele disse a Timóteo, mentorando, ele disse, cumpre cabalmente teu ministério. Isso é, termine bem. Jesus disse, eu terminei a obra que tu me deste para fazer. Eu terminei. Gente, não há coisa melhor do que você chegar no final e disse, terminei. Fiz o que tinha que ser feito. Isso é paixão. A minha caminhada com Deus está crescendo. Minha vida pessoal com Deus está crescendo. Minha intimidade está crescendo. Eu mergulho mais para compreender Deus cada dia. Eu tenho mais consciência da presença de Deus em minha vida. Consciência de toda a glória de Cristo em minha vida. Tenho consciência da ação do Espírito Santo crescente em minha vida. Ele tem me levado a verdades mais profundas. Isso é crescimento pessoal. As minhas prioridades estão em foco, aquilo que é importante. Ou estou correndo atrás do urgente, perdendo o que é importante. Qual o foco de Deus? O foco de Deus nas orações. O foco de Deus no ministério. O foco de Deus naquilo que Deus tem e quer para mim, para o meu ministério. Eu não tenho que ser igual aos outros, eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja na igreja para a glória de Deus. Eu tenho dito isso. Houve um período da minha vida que parece que eu queria ser igual aos outros. Eu não tenho que ser igual a ninguém, eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Quando eu estava muito querendo ser igual aos outros, Deus falou comigo, se você for igual aos outros, quem é que vai ser igual a você? Quem vai ser você? Eu criei você para ser você. Se você for igual aos outros, eu vou ficar com saudades de você. Eu criei você para ser você. Seja plenamente você mesmo para a glória de Deus. Você é único. Então, estou prestando contas a alguém em autoridade. E aqui que há uma entropia muito grande nos ministérios. Ouvi muitos ministérios que não terminaram bem, porque a pessoa não tinha para quem prestar contas. Ele encalha e começa a comer farofa e arrotar peru. Já viu isso, não? Ele não está com nada. Eu chamo até de farol de ré. Todo mundo vê, menos ele.
Então nós precisamos ser curados de nós mesmos. Eu faço para mim mesmo perguntas difíceis. Faça as piores perguntas para você. Motive você mesmo. Quais são os seus motivos? Qual é o teu motivo de servir a Deus? Qual o teu motivo para estar no reino de Deus? Quais são os motivos pastorais? Faça perguntas mais profundas. E nós precisamos ser chocados por essas perguntas. Eu conheço minhas fraquezas, minhas tentações. Consciência dessas coisas todas me leva a compreender o que a Bíblia diz. Passe para mim mais um para terminar. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Meu desejo profundo é que a glória de Deus, o Espírito de Deus, mova-se de uma forma sobrenatural em nossas vidas. Eu peguei uma frase aqui que eu gostei lá do Robert Clinton. Deus liderar é respirar o ar da eternidade. E eu vou transformá-la nessa frase: pastorear na igreja de Cristo é respirar o ar da eternidade. E pregar é trazer o eterno agora para a realidade do povo da igreja hoje. Que o Senhor abençoe sua vida. Descanse no Senhor, espere nele e deixe Deus trabalhar de forma sobrenatural na sua vida. Nosso ministério, todo ele depende da glória de Cristo, do Espírito Santo e da palavra, e deste envolvimento da totalidade do nosso ser, e que você possa descobrir pessoas que possam ajudar você a ser uma edição pastoral melhor do que você tem sido, para a glória e para a honra de Deus. Pai, em nome de Jesus oramos, que o Teu Espírito toque de uma forma sobrenatural cada mente, cada vida, cada coração, e nós sejamos tocados pelo Espírito do Senhor como igreja, e a vida pastoral seja transformada em algo que ecoe, e haja um eco de cada vida aqui, não apenas na história, mas na eternidade. Dá-nos um ministério que seja um eco eterno, e isso só é possível por fidelidade à Tua palavra, ao Teu Espírito e a compreensão do nosso lugar no corpo de Cristo, nos ajudando uns aos outros. Para o Teu louvor e glória e honra, oramos em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém. Deus os abençoe. Pastor Atílio. Querido, graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos estar. Nós já estamos encerrando essa reunião de hoje, né? E agradecer, né, essa palavra de hoje. Pastor Enoque sempre diz, né? O homem que anda sozinho, ele é uma bomba. Qualquer hora ele pode explodir. Então, que tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, nós venhamos reter, e que você ache amigos na sua caminhada. Amém? Pastor, eu já tenho uns amigos na igreja, mas eu não posso conversar com eles. Então você vai procurar amigos pastores que você possa confiar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mês que vem, será na segunda semana, nós estaremos passando para vocês as informações. Quero só orar agradecendo a Deus por esse momento. Cadê o pastor Desiel? Pastor Desiel está lá. Pastor Desiel, muito obrigado pela recepção. Fomos muito bem recebidos por você, pela sua equipe, pelo pessoal que preparou o lanche, tudo. Muito obrigado mesmo. Que Deus multiplique muito sobre a sua vida e sobre essa igreja. Tá bem, queridos? Vamos agradecer a Deus e assim nós estaremos encerrados em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nós não somos super-homens, somos pessoas que precisamos depender cada vez mais de Ti. Nos ajuda, Senhor. E precisamos aprender a confiar também em pessoas
Então gera isso nessa manhã, Senhor, em cada coração. E Senhor, que seja esse mês cada vez mais abençoado na vida de cada pastor das igrejas. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos mesmo a tua bênção sobre cada pastor, pastora, cada um que esteve aqui nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus.